Sejam todos bem-vindos para mais uma trajetória de aprendizado. Agora teremos a trilha do letramento matemático e neste vídeo traremos orientações fundamentais para a sondagem de números. Diretoria de Ensino, Região de Mauá. Equipe Anos Iniciais. Na área de matemática, no bloco de conteúdo números e operações, como é falado lá no PCN, temos em relação aos números naturais a seguinte colocação. Pela análise das regras de funcionamento do sistema de numeração decimal, os alunos podem interpretar e construir qualquer escrita numérica, inclusive a dos números racionais, na forma decimal. Após 20 anos, tivemos a BNCC, que segue a linha dos PCNs, mas vem mais detalhada, trazendo ano a ano o que todos os estudantes devem desenvolver ao longo de cada etapa e modalidade da educação básica. Na unidade temática Números, tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que implica o conhecimento de maneira de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados em quantidades. No processo da construção da noção de número, os alunos precisam desenvolver, entre outras, as ideias de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções fundamentais da matemática. Após todo esse fundamento dos PCNs e BNCC em relação aos números, vem a nossa primeira reflexão. Então, por que realizar a sondagem de números? Para identificar e saber o que os estudantes sabem em relação ao sistema de numeração decimal, conhecer as diferentes hipóteses e o processo de apropriação do sistema de numeração decimal, ter um instrumento avaliativo das aprendizagens dos alunos, utilizar os dados para o planejamento de boas situações de aprendizagem, agrupar e reagrupar, considerando os níveis de apropriação do sistema de numeração decimal. Temos um documento orientador que traz as diretrizes fundamentais para a sondagem de língua portuguesa e matemática. E hoje abordaremos a parte de matemática. Ele aborda as primeiras ideias dos estudantes a respeito do sistema de numeração decimal. Então logo vemos a importância de tê-lo em mãos e poder estudá-lo. Agora alguns estudiosos do processo de aquisição dos conhecimentos relacionados à escrita e à compreensão dos números, entre eles Gerard Verneau, que traz a teoria dos campos conceituais. E quando nos referimos na matemática, o diagnóstico ele deve ser presente e podemos destacar especialistas como Célia Maria Carolino Pires, Délia Lerner, Patrícia Sadowski, Constance Camille, entre outros. Através de seus estudos, nos mostram a importância de compreendermos o que os estudantes pensam e sabem sobre os números, sobre o sistema de numeração decimal, como constroem seus saberes matemáticos, que será o nosso foco nesta formação. Ao buscar entender o sistema de numeração decimal, os estudantes constroem suas hipóteses sobre a escrita dos números. Observando suas escritas, conseguimos perceber características que evidenciam suas hipóteses, bem como a compreensão da escrita numérica, considerando as suas propriedades. A seguir, destacamos algumas hipóteses de Lerner relacionadas ao processo de aquisição do sistema de numeração decimal. Uma das hipóteses trazidas por ela é o tamanho da escrita numérica, onde, ao se depararem com essas escritas, mesmo sem saber ler e relacionar a quantidade e o que a escrita numérica representa, os estudantes apresentam a ideia de que quanto maior o número de algarismo que a escrita numérica possui, maior é a quantidade que ele representa. Então, desta forma, 256 é maior que 29, devido à quantidade de algarismos utilizados. Agora vamos sistematizar esta hipótese levantada por Lerner. Então, hoje sabemos que as crianças são capazes de indicar qual é o número de uma listagem, mesmo sem conhecer as regras do sistema de numeração decimal. As crianças afirmam que quanto maior é a quantidade de algarismos de um número, maior será este numeral. Este critério de comparação funciona mesmo se a criança não conhece o nome dos números que está comparando. Embora a maioria das crianças use esse critério para a comparação da numeração com 1, 2 ou 3 algarismos, elas não generalizam rapidamente para todas as situações. Outra hipótese levantada pelos estudantes é o primeiro é quem manda. Quando confrontados com escritas numéricas com a mesma quantidade de algarismos, como por exemplo 456 e 277, os estudantes apresentam uma hipótese em que eles analisam o primeiro algarismo que aparece na escrita, como por exemplo o 4 e o 2,
Então, pelo fato do 4 ser maior que o 2, ele dirá que 456 é maior que 277. Então, neste sentido, o estudante parte da seguinte premissa: o primeiro é quem manda. Sistematizando. As crianças afirmam que, ao comparar os números de igual quantidade de algarismos, que o maior é aquele que começa com um número maior, pois o primeiro é quem manda. Porém, ainda não percebem que o primeiro é quem manda, porque representa agrupamentos de 10, 100, 1000 e etc. Embora as crianças não percebam o agrupamento, elas identificam que a posição dos algarismos no número cumpre um papel importante no nosso sistema de numeração, isto é, o valor que um algarismo representa, apesar de ser sempre o mesmo, depende do lugar em que ele está localizado em relação aos outros algarismos desses números. A escrita baseada na fala. Nesta hipótese, os estudantes escrevem se apoiando ao número falado, porque quando verbalizo, ele é apresentado de forma aditiva e decomposta. Por exemplo, quando falo 256, o estudante, nessa hipótese, ele escreverá 200 mais 50 mais 6, sistematizando. Algumas crianças recorrem à justaposição de escritas para escrever números e as organizam de acordo com a fala. Isto acontece porque a numeração falada não é posicional. Assim, muitas vezes, ao representar o número 546, podem escrever 500 mais 40 mais 6, ou seja, 50.046. As crianças afirmam que escrevem do jeito que a professora falou. Quando a criança faz a escrita numérica em correspondência com numeração falada, escreve os números de forma não convencional. Para a criança, não é fácil aceitar que uma coisa não coincide sempre com a outra. No entanto, apropriam-se progressivamente da escrita convencional dos números que antes faziam a correspondência com a numeração falada. Sondagem de números, que deve ser levada em consideração a hipótese dos estudantes e a natureza dos números a serem ditados, pois como nós pensamos lá para a sondagem de escrita, nas palavras, nós também devemos pensar na natureza dos números a serem ditados e é o que nós faremos a seguir. Números que não podem faltar. Um deles, os nós, que são as dezenas, centenas, milhares e assim por diante, que são compostos por zero, que são os números que a gente diz cheios, né? Os nós. Porque primeiro os estudantes se apropriam desses números, por exemplo, 10, 20, 30, 200, 500, 1000, 3000, para depois pensar no que existe entre eles. Os números transparentes também não podem faltar na sondagem. Então, o que são os números transparentes? São aqueles que já dão pistas a respeito da sua escrita. O nome falado já diz respeito de como ele é escrito. Então, os estudantes eles compreendem de maneira mais fácil as escritas numéricas em que os algarismos, de certa forma, ficam evidentes quando falamos. Como, por exemplo, 1245, 62, 77 e 29. Os números opacos, eles também não podem faltar. E eles são conhecidos com essa denominação porque são o contrário dos transparentes e não indicam possíveis números na escrita. Por exemplo, quando eu falo 11, uma dezena e uma unidade, 1 e 1, ele não dá o indício para o estudante escrever. 13, uma dezena e 3 unidades, 1 e o 3, ele também não dá indícios, então eles são opacos. Os números compostos por algarismos iguais também não podem faltar, porque na escolha dos números a serem ditados, é necessário a garantia de números compostos por 2 ou mais algarismos repetidos, como por exemplo, 44, 333, 2222, 4444, porque quando o estudante consegue, ele demonstra que entendeu o que eu falo e na ordem certa. Podem faltar também os números que apresentam zeros intercalados. Então, no processo de compreensão do sistema de numeração decimal, uma das dificuldades do estudante é de compreender a escrita numérica composta por um ou mais algarismos formados por zero. Isso revela a dificuldade dos estudantes em relação ao valor posicional dos números. Então, por exemplo, 107, 1023, 3009, 1229, números em que os estudantes possam escrever a partir de generalizações. Então, são números numa sondagem que estão representados por aqueles que o estudante possa usar como base para que ele possa ter referência e escrever um outro, como por exemplo o ano que estamos, 2022, para que ele possa escrever 2023, 2024 e assim por diante.
Números familiares e frequentes estão relacionados ao ensino do sistema de numeração decimal e é um importante aliado do professor para o seu trabalho. São aqueles que o estudante tem contato sempre. Então, pode ser a idade do estudante, o número da sala, o número que o professor está trabalhando frequentemente, mas neste caso é o professor que precisa saber qual será o número familiar que ele trará para a sondagem neste momento, porque ele que tem lá o conhecimento, da sua sala e que sabe qual é o número familiar dos seus estudantes. Agora nós vamos para o diagnóstico matemático. Você sabe o que eles sabem? Temos agora a lista de números. Esses números foram da primeira sondagem que realizaram lá no início do ano. Vamos relembrar? Então, temos aqui a lista do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro, do quarto e do quinto. Mas vocês também poderão ditar os mesmos números ou trocá-los. Agora nós trazemos uma lista de números do terceiro ano como exemplo para refletirmos na escolha destes números. Então temos o número 9.000, que é um número redondo, os nós, os cheios que nós falamos. 2.222, que é um número com algarismos iguais. 911, número opaco, que não dá indícios para sua escrita. 2017, que é um número a partir de generalização, que o estudante pode usar o ano para escrever este número. 14.716, que é um número transparente, que dá indícios para sua escrita. 1.023, que é um número com zero intercalado. 42, um número transparente, que dá indícios para sua escrita. 3.001, um número com zero intercalado. 2.427, um número transparente, que também dá indícios para sua escrita. Agora, o que nós precisamos pensar antes da sondagem, nós planejarmos, quais serão os números a serem ditados aos estudantes, acabamos de ver a importância de cada um, o que cada um deve sugerir, a elaboração de uma lista, a ordem que será ditada a cada um deles, pois eles seguem critérios que permitem que as crianças façam relação entre eles. Vocês podem ditar os mesmos números da sondagem inicial ou uma lista diferente da do primeiro bimestre. Separar folhas para que os estudantes possam escrever. A recomendação é que seja sem pauta, para que o estudante possa ter liberdade para escrever. Deste modo, sugerimos que o professor distribua uma folha de sulfite para cada estudante. Uma orientação aos estudantes, que ela ocorrerá de forma individual. E é um momento para o professor observar o que cada estudante pensa enquanto escreve os números. Durante a sondagem, entregar uma folha de papel inteira ao estudante, uma folha de sulfite, tomar cuidado, pois a criança precisa de espaço de registro, não dá para dar folhas pequenas, porque isso vai prejudicar o registro dessa criança e limitar o seu espaço, solicitar que escreva o nome e a data da realização da sondagem, informar que se trata de uma sondagem de números e que será ditado um número de cada vez, será dado o tempo necessário para a escrita de cada um, para ser ditado o próximo e assim por diante. Orientar o estudante de que escreva o número de maneira que achar correto, entretanto que seja da melhor forma possível. Explicar que os números ditados devem ser escritos um embaixo do outro ou no espaço do papel que o professor preparou. Promover um clima tranquilo, de modo a deixar o estudante bastante acomodado, para que possa demonstrar o que sabe. Ditar um número de cada vez e dar tempo para que ele possa escrevê-lo. Ditar o número de forma natural, sem expandir partes do número ditado, ou seja, sem forçar e evidenciar determinadas partes. Após a sondagem, fazer uma análise de cada número escrito pelo estudante, elaborar um portfólio da turma, deixando espaço para colocar as sondagens de cada estudante, de modo que fiquem visíveis e próximas para facilitar a observação dos avanços de cada um, porque do mesmo modo que é importante o portfólio da sondagem de escrita, é importante e necessário também o portfólio de matemática, inserir os dados no sistema do mapa classe FDE quando estiver disponível, e no da diretoria de ensino que já está funcionando, planejar atividades de acordo com as hipóteses dos estudantes, considerando os agrupamentos dos estudantes e intervenções pontuais de cada grupo.